Olá, torcedores, eu na área. Hoje eu vim te contar a história de Reinaldo, o jogador que enfrentou militares argentinos e é até hoje um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Em resumo, em 1977, o Atlético Mineiro tinha um dos elencos mais completos do Brasil e a grande estrela dele era Reinaldo, que marcou 28 gols em 18 jogos naquele campeonato brasileiro, a melhor média até hoje do futebol brasileiro. No meio futebolístico, Reinaldo também atuava como um cidadão brasileiro. Era crítico à ditadura que assolava o Brasil e toda a América Latina e em campo comemorava com o punho cerrado, gesto antirracista dos Panteras Negras. Em 1978, ano de Copa do Mundo, ocorreria na Argentina a sangrenta ditadura, a que mais matou na América. Mesmo sendo um dos melhores jogadores da época, Reinaldo não tinha chances na seleção brasileira, e os motivos claramente eram extracampo. Nos jornais diziam: por que as pessoas, inclusive Reinaldo, não podem ter opinião política? Após extrema pressão da torcida do Atlético, que não deixou que uma injustiça fosse feita, Reinaldo foi convocado para os amistosos e garantiu a vaga para a Copa do Mundo. No entanto, o jogador conta que na despedida do Brasil rumo à Argentina, precisou ouvir um recado nada agradável do então presidente da República, Ernesto Geisel. O general disse que eu jogava muito bem, mas que eu não deveria falar de política, porque disso eles cuidavam. Tudo isso em um tom imperativo e firme. Estava me dando um recado. Fiquei assustado e não respondi nada. Toda a seleção era comandada por militares, desde o técnico Cláudio Coutinho até o presidente Heleno Nunes, que reforçaram o pedido: comemore de braços abertos que é mais bonito. O clima de recepção era hostil e os militares andavam totalmente armados. O primeiro jogo da seleção foi contra a equipe da Suécia e foi o Brasil quem saiu perdendo. O empate veio dos pés de Reinaldo, que durante a comemoração se mostrou perdido, mas o punho cerrado veio, em solo argentino, em uma ditadura que matou mais de 30 mil pessoas. Em resultado da comemoração, Reinaldo foi punido e retirado da titularidade. Não jogaria mais por jogos da seleção brasileira. Após o empate contra a Áustria, recebeu um envelope da Venezuela e o conteúdo o assustou. O documento que havia recebido revelava como foram planejadas as mortes de líderes opositores às ditaduras, e Reinaldo revelou: O documento estava em espanhol, não consegui entender tudo o que estava escrito. Fiquei apavorado, estava com uma bomba em minhas mãos, não sabia como lidar com aquilo, por isso guardei o envelope no fundo da minha mala e não mostrei para ninguém. Não é à toa que Reinaldo é um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e do Atlético Mineiro. Com um gesto em uma Copa do Mundo, chamou a atenção de líderes do mundo todo para os horrores que a América Latina estava sendo submetida. Muito mais que um ídolo. E aí, gostaram da história de hoje?